Olá, irmãos. Estamos aqui de volta. Nosso penúltimo estudo da Confissão de Fé, capítulo 31. Só mais um capítulo e nós já terminamos. Com a ajuda de Deus, chegamos até aqui. Hoje nós vamos falar sobre o estado do homem após a morte, né, e a ressurreição dos mortos. Então não vamos perder muito tempo. A confissão começa assim, falando sobre esse assunto. Após a morte, o corpo humano retorna ao pó e vê a corrupção. né? A alma, porém, não morre, nem dorme porque possui subsistência imortal, retornando imediatamente para Deus que a deu. As almas dos justos são aperfeiçoadas em santidade e recebidas no paraíso, onde estão com Cristo e contemplam a face de Deus em luz e glória, aguardando a plena redenção de seus corpos. As almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde permanecem em tormentos e completa escuridão, guardadas para o juízo do grande dia. Além desses dois lugares, a Escritura não reconhece outro lugar para as almas separadas de seus corpos. Então, como sempre, né, algumas referências bíblicas para dar base para tudo isso que foi afirmado. Gênesis capítulo 3, verso 19: No suor do seu rosto comerá do seu pão, até que te tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Atos 13:36, porque na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Eclesiastes 12:7, e o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Lucas 23:43, Jesus lhe respondeu: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. 2 Coríntios 5, versos 1, 6 e 8, sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Filipenses 1:23. Ora, de um e de outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Hebreus 12:23. E a igreja dos primogênitos arrolados no céu, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Judas 6:7. E anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob as trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas que, havendo-se entregue à prostituição como aqueles, seguindo após outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. 1 Pedro 3,19, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Lucas 16, 23 e 24, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que molhe em água a ponta dos dedos e refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Então, irmãos, aquela pergunta, né, que muitas pessoas fazem: o que que acontece quando a gente morre? O que acontece com os finados, né? Na verdade, isso é uma coisa que é frequentemente explorada na teologia, mas é muito mal compreendida também, e é geralmente discutida sobre o título, né? A gente chama esse estado que a gente fica, né, depois da morte, como um estado intermediário. E aí vem o potencial, né, para mal entendidos. Então é importante a gente começar com uma breve definição do que a gente quer dizer quando a gente fala do estado intermediário. Então, esse estado intermediário, né, que acontece, que a gente fica depois que morremos, assim que a gente morre, é um período de tempo entre a morte de um crente, né, e a sua entrada imediata na presença do Senhor e a ressurreição do corpo no momento que Cristo voltar sobre as nuvens. Então, quando Jesus ressuscitar os mortos no último dia, as almas desencarnadas, né, serão reunidas com seus corpos e se tornarão imperecíveis, né, como diz 1 Coríntios, capítulo 15, e como a preparação para habitar por toda a eternidade no novo céu e na nova terra. Apocalipse 21 fala disso. Então, em várias passagens conhecidas, né, Paulo fala sobre essa questão específica do que acontece com os crentes no momento que eles morrem e o retorno deles a Cristo. Então, de acordo com, por exemplo, 2 Coríntios 5:8, os crentes imediatamente entram na presença de Deus na sua morte física. Ou seja, os crentes morrem e vão imediatamente ter com Deus, como o Senhor Jesus falou. Ainda hoje, assim que nós morrermos, nós vamos estar. Você vai estar no paraíso junto comigo.
Então é isso que nós queremos dizer quando falamos, né, do céu. E o apóstolo então escreve: preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. Então Paulo também ele falou de como ele desejava partir e estar com Cristo, porque isso é muito melhor, como nós lemos em Filipenses 1:23. Então Paulo fala com certeza que inspirado pelo Espírito Santo, que é a palavra que Deus deixou para nós, que assim que ele morrer, ele ia estar com Cristo e isso era muito melhor. Então quando morremos, estamos com Cristo e entramos imediatamente na presença de Deus. Então a imagem bíblica, né, mais vívida do céu é aquela descrita, por exemplo, em Apocalipse 4:6, né? Uma cena gloriosa do que acontece na sala do trono celestial antes do retorno de Jesus. Então, embora seja uma cena maravilhosa, né? Vale a pena a gente notar que os santos, né, que estão lá no céu, ou seja, os mártires que morreram, eles estão clamando, né, no céu: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Apocalipse 6:10. Então, aqueles que morreram antes de nós, eles já estão na presença de Deus, eles morreram no Senhor e estão experimentando então desse estado intermediário, e eles anseiam então pelo retorno do Senhor Jesus para a terra até a ressurreição e o julgamento. Contudo, né, nisso nós temos três perversões, né, que é interessante a gente tocar, porque essas perversões ainda rodeiam a igreja e volta e meia essas heresias pairam, né, e voltam. Nós temos três mal-entendidos, né, sobre esse estado intermediário, ou seja, como que a gente fica enquanto a gente morre, enquanto depois que nós morremos, até a volta do Senhor Jesus, onde que nós ficamos. Então tem essas perversões. A primeira delas é o sono da alma, né? É a ideia de que assim que a gente morre, nós então entramos num sono, nós dormimos, a nossa alma dorme até o dia da ressurreição. Então os ímpios e os salvos, eles ficam num sono até, né, a volta do Senhor Jesus, até a ressurreição. Eu vim de uma igreja, né, congregação, que crê nisso, né, que crê no sono da alma. Então eu cresci crendo nessa perversão dessa ideia, né? Então, eles tiram muito isso da passagem de Lucas, capítulo 8, verso 52, por exemplo, que o Senhor Jesus diz: ela não está morta, mas dorme, né? Jesus fez esse comentário sobre a filha de Jairo, quando ele estava prestes a ressuscitar ela dos mortos. Então, frequentemente, né, não só nessa passagem, a Bíblia se refere à morte usando a figura do sono. E aí, por causa disso, né, por causa dessa imagem, as pessoas concluem, né, erroneamente, que o Novo Testamento ensina essa doutrina do sono da alma. Então, o sono da alma é geralmente descrito como um tipo, né, uma animação, né, suspensa, temporária da alma, e que é aquele momento entre a nossa morte e quando o Senhor Jesus for voltar. Então, quando o nosso corpo ressuscitar dos mortos, então aí a alma vai acordar do sono e vai iniciar então uma continuidade pessoal e consciente no céu. Então, ela vai deixar de ser inconsciente, ela vai acordar e aí vai ter com o Senhor. Então, quem morreu 4 mil anos atrás, né, 6.000 anos atrás, está lá dormindo até agora, esperando o Senhor Jesus voltar. Aí, quando o Senhor Jesus voltar, eles vão então acordar, voltar à consciência. Esse é o ensino do sono da alma, né? É, então, Jesus, né, ele prometeu, por exemplo, ao ladrão na cruz, como nós já falamos: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. E então aqueles que apoiam, né, esse conceito do sono da alma, né, os adventistas também pensam assim, eles argumentam que Jesus não poderia dizer que ele encontraria o ladrão no paraíso naquele mesmo dia, porque Jesus ficou morto por 3 dias e ele não tinha subido ao céu ainda. Depois ele vem e volta, né, ressuscita e, e fica ali com os discípulos e só depois ele é assunto aos céus. Então as pessoas falam: como assim vai estar no paraíso, sendo que Jesus só subiu ao céu depois? Então, mas embora a ascensão de Cristo realmente acontece só depois, né, e o seu corpo estivesse no túmulo, ele entregou o espírito dele para o Pai. Então nós temos certeza de que no momento da sua morte, a alma de Jesus foi para o paraíso, né, como ele tinha decretado. É interessante aqui só um breve parênteses que as pessoas para validarem, né, porque aí se eu tivesse a ideia do sono da alma, o que que eu faço com essa passagem aqui? Então o Senhor Jesus mentiu, ou essa passagem está errada na Bíblia, né? Não deveria estar na Bíblia, ou alguma coisa aconteceu com essa passagem, está errada. Mas aí eles não podem falar isso, então eles falam que aqui, ó, em verdade te digo, hoje, aí eles colocam a vírgula aqui depois do hoje. Então Jesus está falando: ó, eu vou te dizer hoje, você vai estar comigo no paraíso. Não sei quando, mas você vai estar.
Eles pegam esse sentido, enfiam uma vírgula ali onde não existe, e então desse modo, eles fazem esse malabarismo para encaixar essa passagem na teologia deles. Uma teologia muito ruim, não devemos ir por esse lado. Então, apesar da morte, né, trazer descanso para a alma, e a Bíblia frequentemente se referia a ela usando, né, esse eufemismo do sono, não é correto a gente supor que no estado intermediário da alma, né, que a alma dorme e que permanecemos então inconscientes ou num estado de animação suspensa, até isso é muito errado, nós não devemos, nós vamos ver algumas implicações disso e por que que isso é tão errado. Mas antes disso, um segundo mal entendido é o purgatório. Com a reforma protestante, não se vê muito isso no meio dos protestantes, mas ainda tem, mas muito no meio católico e das pessoas que vieram do catolicismo. E esse é a segunda perversão desse estado intermediário, que diz que é um tempo, né, depois da morte, que os humanos pecadores, né, para eles serem purgados, né, da presença de qualquer pecado remanescente, ou seja, expulsar qualquer pecado, se purificar, né, serem purificados depois da morte, porque eles não foram totalmente purificados. E o principal exemplo desse erro, né, é a Igreja Católica Romana que fala disso. Esse é o principal. Tem algumas outras perversões do cristianismo que falam disso também, mas principalmente a Igreja Católica. E a ideia de que o estado intermediário é um tempo de purificação, né? Se surge na crença errônea de que mesmo que alguém morra crendo em Cristo, ele pode ainda não ter alcançado a santidade pessoal suficiente para entrar no céu. Então, até aqui nós temos uma coisa de santidade, né? Não, eu não sou santo para entrar no céu, eu ainda não alcancei. Aí ele, não, vou ter o purgatório, que daí eu vou ficar sofrendo lá, e aí eu vou para o céu a hora que eu tiver purificado, a hora que eu tiver sofrido o suficiente. Então, um tempo de purificação é necessário, para aí depois, né? Depois da morte, a sua alma se torne suficientemente pura para entrar na plena alegria da comunhão dos santos. Então, essa visão pressupõe que somente os méritos de Cristo, né? Somente a sua vida, a sua obediência, a sua morte pelos nossos pecados, o seu sangue derramado, não pode tornar um crente suficientemente santo para entrar no céu após a morte. É isso que essa doutrina diz. No entanto, o Evangelho está fundamentado na promessa de que Jesus fornece tudo o que precisamos para sermos considerados santos, né, e santificados, né, em virtude da nossa união com Cristo, por meio da fé. Então, em relação, né, à nossa posição, nós somos santos em nossa justificação. Somos justificados, o Senhor Jesus nos torna justos pelo seu sangue, enquanto na prática, né, nós crescemos na santidade por toda a nossa vida, até nos tornarmos totalmente santos na nossa glorificação. Tudo isso quem faz é Deus no monergismo. Então, nenhuma doutrina, né, inventada pela Igreja Católica é tão ferrenhamente, né, contra a validade do sacrifício de Cristo, né, e o valor do seu sangue derramado na cruz, mais do que essa doutrina, essa heresia do purgatório, né, segundo a qual, né, as pessoas são salvas, mas não são totalmente purificadas, né? Uma salvação, Deus faz a salvação, mas deixa pela metade, não faz as coisas direito, é um serviço de lambão. É um Deus lambão que não faz as coisas direito e um Jesus que não é poderoso, um Jesus fraco, um Jesus que não é Deus, né? Então essas pessoas passam por um local de purificação por causa disso, onde são punidas com fogo, para depois entrar no céu felizes da vida. Mas então, né, será que o sangue de Jesus não é suficiente para purificar totalmente os salvos, né? João responde isso, por exemplo, dizendo, né, primeira carta de João 1,7, mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. A gente já sabe que a palavra todo significa todo, né, nesse sentido aqui, principalmente. Então, se o sangue de Jesus nos basta, né, para purificar de todo o pecado, então não tem necessidade de sobrar algum pecado para ser purgado no purgatório. Porque se o purgatório conseguiria algo que o sangue de Jesus não teria sido capaz de operar na nossa vida, né, é essa que fica a pergunta, fica esse questionamento. Então nós temos sempre que lembrar que para o catolicismo o purgatório é um local reservado para pessoas salvas, mas não totalmente purificadas, né? Aí nós temos uma incoerência, né? Se a pessoa é salva, já se presume por si mesmo que ela já está purificada. Salvação significa isso, nós somos justificados, somos purificados nele. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, né? O salvo é lavado e coberto do sangue de Jesus.
Então a Igreja Católica pensa que o sangue de Jesus é insuficiente para perdoar e purificar todos os pecados, e ainda a gente precisa do purgatório. Ou ela pensa que existe alguém salvo que não é lavado e coberto com o sangue de Cristo. Só tem essas duas opções. Uma terceira perversão, né, que apesar de parecer não tão comum, tem muito, e ainda mais no Brasil, né, que o espiritismo é muito presente e todos esses misticismos, essas coisas. Provavelmente a missão mais popular, né, no mundo em geral, que é confundir esse estado intermediário, né, uma, com o estado, né, eterno, para que não haja expectativa da ressurreição do corpo, como ensina claramente a Bíblia. Então, nessa visão, a morte liberta a alma já pura do corpo pecaminoso. Então, a alma fica liberta. Visto que não tem ressurreição dos mortos, né, segundo essa crença, as pessoas existem após a morte como espíritos conscientes e invisíveis. Então aqui está cheio de espírito aqui rodando, espírito de pessoas que morreram invisíveis. Então muitas pessoas, né, inclusive cristãos, professos, né, eles até acreditam que esses espíritos estão presentes conosco nessa vida, né, oferecendo conforto, consolo. E então, quando a gente fica triste por eles, né, depois sentimos a sua presença. Ah, eu sinto que meu paizinho está aqui. Então, essas crenças podem até ser sinceras, mas não tem base bíblica nenhuma. Em nenhum lugar da Bíblia você vai achar isso. E elas ignoram, né, na verdade, o ensino bíblico sobre a ressurreição do corpo. Né? Então, essa heresia, né, também encoraja aqueles que estão sofrendo a buscar conforto através desses espíritos invisíveis, dessas forças, os seus entes queridos falecidos, em vez, né, da grande esperança cristã da ressurreição do corpo, que é prometida pelo nosso Deus. Continuando, a confissão fala o seguinte: no último dia, os santos que estiverem vivos não morrerão. Então, quando o Senhor Jesus voltar, os santos que estiverem vivos não vão morrer, mas serão transformados. Todos os mortos serão ressuscitados com seus mesmos corpos e não outros. Porém, esses corpos terão propriedades diferentes das que anteriormente tinham e serão novamente unidos às respectivas almas para sempre. Então, 1 Coríntios 15, 51 e 52, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. 1 Tessalonicenses 4,17. Depois nós, os vivos, e os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Jó 19, 26 e 27. Depois revestido este, meu corpo da minha pele, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos o verão, e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. 1 Coríntios 15, 42 e 43. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ou seja, o corpo morre na carne e ressuscita num corpo glorificado, sem corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Então, um pouco disso para a gente entender melhor. Essa ressurreição dos santos, né, ressurreição dos mortos, em geral, ocorrerá na vinda do Senhor Jesus, né, que trará o fim. Então, a gente tem várias passagens bíblicas que falam sobre isso. 1 Coríntios 15 fala bastante disso. E Cristo nos declara que ele nos ressuscitará no último dia. No João 6, né, 39 e 40, 44, 54. E além do mais, né, os santos, né, e os ímpios existirão na terra até o dia da colheita, né, o dia do julgamento de Deus sobre o joio. Mateus 13, 24, 30 fala disso. Então, os redimidos, né, e os ímpios, eles não serão separados até a consumação dos séculos. Mateus 13, 47 fala disso. Portanto, né, a ressurreição dos santos ela deve coincidir com a ressurreição dos ímpios, ou seja, é uma seguida após a outra, juntas, né? Quando os crentes saírem para a ressurreição da vida, né, naquele tempo, todos os túmulos também sairão, né? Todos os mortos ressuscitarão quando o Senhor Jesus voltar, incluindo os ímpios, que serão ressuscitados para o julgamento, como diz, por exemplo, João 5, 26 a 29. Então nós vemos, né, que não existe nenhum intervalo, né, significante entre o arrebatamento dos santos, que é quando o Senhor Jesus voltar e levar os que estão vivos, né, e a ressurreição dos mortos em Cristo, né, os que morreram em Cristo, ressuscitados para irem com o Senhor, né, aí sim serem glorificados e estarem eternamente na presença do Senhor com seus corpos glorificados, e a ressurreição e o julgamento dos ímpios e o fim desse mundo. Tudo isso acontece
praticamente no mesmo momento, quando o Senhor Jesus voltar, tudo isso vai acontecer. Então, em segundo lugar, né, a vinda de Jesus é mencionada, né, em 1 Tessalonicenses, como nós vimos, capítulo 4, e também é chamado o dia do nosso Senhor Jesus Cristo, quando os santos serão encontrados irrepreensíveis. Então, esse dia coincide com o fim, 1 Coríntios 1, 7 a 8. Né? Além do mais, a vinda do Senhor mencionada, né, em 1 Tessalonicenses 4, trará a glorificação dos santos. Então, nós temos várias referências bíblicas, e Paulo, então, ele une o retorno de Cristo e a glorificação dos santos. Em 2 Tessalonicenses 1, versículos 7 a 10, Paulo une essas duas coisas, fazendo elas acontecendo juntas, né? E ele deixa bem claro ali que esses dois eventos serão, então, acompanhados pelo julgamento dos ímpios. Então, tudo isso vai acontecer junto. E isso confirma o que nós lemos, né, em outro lugar, né? Saber quando Cristo estabeleceu seu tribunal, né, de julgamento eterno. Então, toda a humanidade, incluindo ovelhas e bodes, né, os redimidos e os réprobos, toda a humanidade será julgada. Então, nós vemos, né, então, que não existe nenhum intervalo significante entre o arrebatamento dos santos e a vinda do Senhor, né, a glorificação dos santos, o julgamento geral da humanidade, incluindo os ímpios, e o fim dessa era. Então, nós devemos concluir, né, a partir da palavra de Deus, que o arrebatamento não vai ocorrer antes do último dia da história. Então, essa história de arrebatamento secreto, que o piloto vai ser arrebatado, o avião vai cair, isso não existe, né? Que os deixados para trás, né? Ninguém vai ser deixado para trás, né? Isso não vai acontecer. Esse arrebatamento, né? Pré-tribulacional, antes da tribulação, né? Ou durante, ou enfim, em qualquer dia que não seja o último dia, esse ensino é contrário às Escrituras. A gente vai estudar mais isso quando nós estudarmos o livro de Apocalipse. Além disso, também deve ser notado que o arrebatamento dos santos, né, será tudo menos um evento secreto. Isso é muito importante. Ele será acompanhado com um alarido de Cristo, né, a voz de arcanjos, a trombeta de Deus. 1 Tessalonicenses 4,16 fala disso. Ninguém vai perder esse evento. Ninguém vai, eu estava dormindo, não vi. Não, isso não vai acontecer. E, consequentemente, né, o cristão ele não é forçado a escolher entre a afirmação humanista, né, da história, né, e um recuo bíblico da história. Então, a perspectiva sobre a história, né, e a sua esperança nela não deve ser encontrada na divinização da política, nem no arrebatamento. As pessoas fazem isso quando fica com essa conversa de arrebatamento secreto. Então, uma visão positiva das escrituras, né, uma visão bíblica e uma visão positiva da história andam de mão dadas. Então, antes da ressurreição dos santos, né, do último inimigo, né, a morte, Cristo deve reinar até que coloque cada um dos seus inimigos sobre os seus pés, como diz 1 Coríntios 15, 25 e 26. Né. Tem alguns teólogos radicais, né, ou dispensacionalistas que falham, né, em ver que na história, antes da segunda vinda de Cristo, né, da parousia, os reinos do mundo se tornarão, né, o reino do nosso Senhor e do seu Cristo. Então, o Senhor Jesus já reina, ele já foi ressuscitado dos mortos, como primícia da ressurreição final de todos os que estão em Cristo. E Cristo, então, está reinando, subjugando todos os seus inimigos. E o último inimigo a ser destruído é a morte. E a sua destruição, então, coincidirá com a segunda vinda de Cristo e a ressurreição dos cristãos. Então, essa é a ordem que nós vemos, por exemplo, em Apocalipse 20, que através da morte e da ressurreição de Cristo, o inimigo de Deus, né, Satanás, foi preso por um longo período para ser eventualmente liberto e destruído, quando todos os mortos serão ressuscitados e julgados. E por último, né, a própria morte será destruída, no versículo 14 desse capítulo de Apocalipse, e nenhum inimigo sobreviverá depois que a morte, né, o último inimigo, morrer. Então, tem até o livro de John Owen, né, a morte da morte na morte de Cristo. Então, quando Cristo morreu, a morte morreu, né, o Jai ainda não. Quando esse último dia chegar, então a morte irá morrer, né, terá o seu fim. Então, a ressurreição corpórea dos crentes, que é o foco de Paulo, né, em 1 Coríntios 15, é parte de uma ressurreição final geral de todas as pessoas, tanto os crentes quanto os rebeldes, e a segunda ressurreição no retorno de Cristo, o fim da história, tudo isso acontece junto. Então, o Cordeiro triunfou ao ser morto, e a vitória secreta dos seus seguidores, né, é a fidelidade deles até a morte. Né? Então, a lógica de Apocalipse, né, nos leva à surpreendente conclusão de que a primeira ressurreição era, de fato, né, a morte violenta dos mártires na mão dos seus perseguidores. Né? Aquela morte introduziu a presença de Deus,
onde eles agora adoram como sacerdotes e reinam como reis, né? A gente vê Apocalipse 26, né? Embora os mártires ainda aguardem a justiça vingadora de Deus, como nós já lemos, e a redenção, né, do nosso corpo, a partida deles, né, para estar com Cristo é para eles incomparavelmente melhor, como nós lemos Paulo, e um doce antigosto da segunda ressurreição na volta de Cristo, quando a morte for tragada pela vitória de Senhor Jesus. Então, uma coisa não menos maravilhosa sobre a ressurreição é que o próprio corpo de cada pessoa será ressuscitado, né? Os corpos de alguns viraram pó há centenas de anos, há milhares de anos, de forma que nenhum traço deles mais pode ser encontrado. Outros cristãos foram devorados por bestas selvagens, por peixes do mar. Alguns cristãos, como John Wycliffe, eles tiveram seus corpos queimados, né, e suas cinzas lançadas nos rios e nos mares pelos seus inimigos. Todavia, né, o nosso Deus, ele é todo poderoso, ele conhece todas as coisas, ele fez tudo do nada, segundo a sua vontade, pela sua voz, ele guiou toda essa criação. Então ele conhece o paradeiro de cada corpo e dará de volta o mesmo ao seu devido proprietário na ressurreição. Então a ressurreição é um testemunho da fidelidade de Deus que não esquece nem mesmo do nosso pó. E isso é verdade, né, a partir, por exemplo, de Jó 19, 25 e 26, onde Jó confessando, né, na sua fé na ressurreição, ele não diz em carne eu verei a Deus, né, mas em minha carne, ele diz eu verei a Deus. Então, em 2 Coríntios 5, 10, nós também somos lembrados disso. E ali nós temos, né, nós lemos que todos nós receberemos no nosso corpo o que tivermos feito. Então, o pensamento, né, de que todos ressuscitarão quase tira o fôlego, né, porque tem bilhões de pessoas que já viveram e morreram, né, então tá no cemitério e crer que todos os que estão enterrados ali, né, sairão dos seus túmulos, né, pelo poder de Deus, para comparecer diante dele, né, isso pode deixar uma pessoa impressionada, né, só pode fazer isso com a grandeza de Deus, todas as suas obras, né. Para nós, os crentes, para os cristãos, a coisa mais maravilhosa de tudo é que já será visto, né, na ressurreição que eles pertencem a Cristo e que irão com ele para a glória, né? Eles ainda terão que passar pelo julgamento, né, mas com um corpo que foi ressuscitado como incorruptível e glorioso, que já foi transformado à semelhança de um corpo muito glorioso, né? E que grande esperança, né, lhe será dada nesse julgamento. Claro que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, não se trata disso, né? Nós não seremos julgados para condenação, nós não temos mais condenação, todos os nossos pecados, toda a nossa condenação foi paga no Senhor Jesus na cruz, né? Então, aqueles que creem na ressurreição, né, eles fazem isso não somente porque ela é prometida nas Escrituras, né, em Cristo, mas em nossa carne, né, Jesus já ressuscitou, mas também porque o poder da ressurreição já foi revelado neles, né? Eles já foram ressuscitados na alma, no espírito, da morte espiritual, pelo poder da ressurreição de Jesus Cristo, e estão esperando agora que Deus consuma a sua obra ressuscitando, né, a alma e o corpo. Então, essa ressurreição já começou a acontecer para eles, os que morreram em Cristo, e tem uma hora que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e viverão. Mas essa hora, né, não chegou ainda. Isso acontecerá na segunda vinda de Cristo. Por último, né, esse é o último tópico desse capítulo, os corpos dos injustos serão ressuscitados para a desonra pelo poder de Cristo. E os corpos dos justos serão ressuscitados para a honra pelo Espírito e serão conformados ao corpo de Jesus glorificado. Então, Atos 24, 15, tendo esperança em Deus, como também estes a têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. João 5, 28 e 29, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Filipenses 3, 21, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem, até subordinar a si todas as coisas. É interessante, né? Eu vi um pregador falando que quando o Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro, ainda bem que ele falou, Lázaro, sai para fora, porque se ele fala só sai para fora, então todos os mortos iam sair para fora diante da palavra do nosso Deus grandioso, né, quando ele esteve aqui conosco na terra. Mas, né, para a gente terminar, né, falar um pouco do que a confissão falou, primeiro, né, dos injustos que serão ressuscitados para a desonra. Então existe
as pessoas que admitem, né, que os ímpios serão lançados no inferno, mas insistem que o castigo é corretivo e não retributivo. Então inventou uma espécie de purgatório protestante, né, que o fogo serve para purificar em vez de punir. Então uma ideia dessas desonra grandemente a Deus, e alguns dos que sustentam essa ideia, né, dizem querer honrar Cristo, mas na verdade o desonram absurdamente, as pessoas que dizem isso. Então, se os homens morreram, né, os homens que morreram, né, rejeitando o Salvador, se depois esses homens haverão de ser salvos, né, depois de ter sido castigado no inferno, porque as pessoas elas criam isso porque elas, não, Deus é amor, Deus não vai lançar as pessoas no inferno eternamente. A pessoa viveu 80 anos aqui, vai ficar eternamente no inferno. Então, as pessoas, para fugir disso, elas dizem, não, vai ficar no inferno lá, pagando um tempo o pecado e depois vai ter com Deus. Isso não existe, né? Se o fogo do inferno tem como objetivo de fazer aquilo que o sangue da cruz não pôde fazer, não faz sentido, né? Então, por que que foi necessário, né, o divino sacrifício? Era só todo mundo ir lá para o inferno, passar um tempo e depois ia ter com Deus. Não faria sentido, né? Então, todos poderiam ser salvos pelos sofrimentos disciplinares do inferno, né? E assim Deus poderia ter poupado o seu filho. E além do mais, né, se Deus se compadece tanto dos seus inimigos e não deseja, né, senão um final feliz de infinita compaixão para aqueles que desprezaram, né, e rejeitaram seu filho, nós perguntamos, né, por que ele toma providências tão terríveis contra eles, né? Se eles não precisam de outra coisa, né, senão de disciplina amorosa, né? Não poderia a sabedoria divina inventar alguma medida mais gentil, né, do que entregá-los ao tormento, ao lago de fogo, pelos séculos dos séculos, né? Se for verdade, então, que os condenados no lago de fogo continuam sendo objeto da benevolência, da misericórdia divina, né? Que como criaturas da sua mão, né, o Senhor continua velando por eles. Se isso for verdade, né, e o fogo inextinguível, né, nada mais é do que uma vara do Senhor corrigindo, um Deus sábio e amoroso corrigindo os seus filhos que estão no inferno. Então, como é que isso pode se harmonizar com a maneira constante que a Escritura fala dos descrentes, né? Deus não deixou sem saber, né, como que ele haverá de julgar aqueles que aberta e persistentemente o desafiaram, né, o negaram, o desafiaram. Então, repetidas vezes na Bíblia, né, a Bíblia informa o solene fato de que Deus vê os perversos como estorvos, né, e que eles causam repulsa. E eles são comparados a lixo e não a ouro, como nós vemos no Salmo 119 e 119, são palha sem valor, Mateus 3:12, são víboras, né, por exemplo, Mateus 12:34, são vasos de desonra, vasos de ira, Romanos 9, e eles serão postos debaixo dos seus pés, em 1 Coríntios 15. São como árvores, né, em plena estação dos frutos, destes desprovidas, né, duplamente mortas e desarraigadas, em Judas 12, e por essa razão, então, né, não estão preparados senão para o fogo, como aqueles que serão vomitados pela boca do Senhor, Apocalipse 3:16, ou seja, como objetos de repugnância. É assim que a Bíblia descreve os ímpios. E algumas dessas passagens, né, descreve os réprobos judeus, outras falam de pecadores é, entre os gentios, e algumas se referem àqueles que viveram numas dispensações passadas, outras pertencem a presente, e algumas, né, falam de homens que se encontram desse lado do túmulo, né? E outras falam daqueles que já passaram para o outro lado, já morreram. E um dos objetivos, né, de chamar-lhes a atenção, né, de chamar a atenção, é mostrar como Deus julga os seus inimigos. E que o que se pode avaliar das passagens, né, que nós vimos, e tem muitas outras passagens, né, e isso não se harmoniza com a visão de que Deus contempla, né, os contempla com amor, e que nutre que eles somente, que eles estão lá no inferno, só somente sofrendo o castiguinho, depois eles vão ter com Deus. Então, nós temos outra classe de passagens bíblicas a esse respeito, né? Porque eu levantarei a minha mão aos céus e direi: eu vivo para sempre. Se eu afiar a minha espada reluzente, travar o juízo à minha mão, e farei tornar a vingança sobre os meus adversários, e recompensarei os meus aborrecedores. Embriagarei as minhas setas de sangue, e a minha espada comerá carne. Do seu sangue, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, desde a cabeça haverá vinganças do inimigo, Deuteronômio 32, 40 e 42, né? Será que isso se enquadra nessa teoria, né? De que Deus vai ter compaixão, né, daqueles que o desprezaram, os desafiaram? Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a minha mão e não houve quem desse atenção? Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei na vossa perdição e zombarei, vindo o vosso temor, vindo como assolação o vosso temor, e vindo a vossa perdição como tormenta, sobrevindo-vos aperto e angústia.
Então a mim clamarão, mas não responderei. De madrugada me buscarão, mas não me acharão. Provérbios, capítulo 1, versos 24 e 28. Será que essa linguagem, né, de alguém que continua com propósito de misericórdias, né, com seus inimigos? Eu sozinho pisei no lagar, e dos povos ninguém se achava comigo. E os pisei na minha ira, e os esmaguei no meu furor, e o seu sangue salpicou as minhas vestes, e manchei toda a minha vestidura. Isaías 63, 3. Então, né, pense nisso, né, com cuidado. Então, pergunte, né, se um tratamento assim, se isso faz sentido com essa ideia, né, de compaixão depois que nós morremos. Então, se alguém dissesse, né, que todas essas passagens do Antigo Testamento, né, são do Antigo Testamento, então basta dizer que são, de fato, né? Mas quem está falando ali é o mesmo Deus que se revela no Novo Testamento. E o mesmo Deus que diz: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. Então, né, será possível, né, imaginar que o Filho de Deus pronunciaria essa terrível, né, maldição sobre aqueles que foram designados, vão só sofrer um tempinho no inferno, né? Não faz sentido. Continuando, né? Uma outra referência, né, que prova a situação sem esperança daqueles que rejeitam a verdade de Deus, encontra, por exemplo, em Hebreus 10, 26 e 29, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de duas ou três testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Então, aqui é só mais uma passagem falando, né, disso, não faz sentido nenhum. Essas ideias que tentam aliviar e desfazem o que Deus falou, né? Para a gente terminar, né? Então, existem 5 coisas que a Bíblia diz, principalmente, né, sobre o que nós devemos esperar no momento da nossa morte, das pessoas que já morreram. Primeiro, né, que os cristãos serão levados à presença de Cristo no céu, que Cristo está no céu agora, né? E os cristãos irão então se reencontrar com Ele. E Jesus disse ao ladrão na cruz, como nós vimos, eu te digo que você estará comigo hoje no paraíso. E em 2 ocasiões diferentes, Paulo falou sobre isso também, como nós já vimos. E ele diz: Estou pressionado dos dois lados, o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Então, portanto, né, temos sempre a confiança e sabemos que enquanto estamos no corpo, estamos longe do Senhor, né, desse modo de dizer, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós temos, né, a confiança de que preferimos estar ausentes do corpo e habitar com o Senhor Jesus, né? Por isso nós temos esse propósito de lhe agradar, quer sejamos no corpo ou quer o deixemos, né? Em segundo lugar, o céu é um lugar de glória resplandecente, né? E estar com Cristo na glória do céu será muito superior à nossa vida, né? Presente e terrena. E então as passagens, né, listadas, Paulo diz que sair dessa vida para estar com Cristo é muito melhor e que ele preferia estar ausente do corpo e habitar com o Senhor. Então nós percebemos também que estar no céu com o Senhor é dito como se estivéssemos em casa, né? É uma das coisas que fará do céu algo tão grandioso e que nós finalmente sentiremos que estamos em casa. Em terceiro lugar, nós continuamos esperando, né? Assim como devemos esperar nessa vida, para a ressurreição dos nossos corpos. Então, uma existência fora do corpo não é grande, não é o grande e final propósito de Deus para nós, né? Ficar existindo, ficar pairando aí no universo como um espírito invisível, não é isso que Deus quer para nós. Nós seremos ressuscitados, nós vamos estar com Deus, depois seremos ressuscitados, né? É isso que vai acontecer. Em quarto lugar, né, no momento da morte dos crentes, eles serão feitos perfeitos e limpos de todo o seu pecado, né? Isso tudo será consumado, será finalizado, né, com a glorificação. Aquele que nos salvou, ele nos santificou e o que nos santificou, ele nos glorificou. Então, todos esses processos serão finalizados, né? Por último, né, o quinto, né, aqueles que não colocaram a sua confiança em Cristo nessa vida, eles serão separados de Deus, né? Não que Deus não vai estar presente no inferno, o inferno é o inferno de Deus, é Deus exercendo o seu juízo, mas eles serão então introduzidos numa realidade completamente desprovida da sua graça e de suas bênçãos, né? Na parábola do rico e do Lázaro nós vemos isso. Isso fica muito claro
Então, finalmente, nós vemos, né, em todas essas coisas que a morte ela não é um fim da nossa existência. Nós temos corpos e almas, e a morte é a separação do corpo da alma, não é o fim da nossa personalidade. Quando nós morremos, nossos corpos então se tornam sem vida, e já não são o lugar onde iremos residir, né? Nós continuamos a existir como almas, quer com Cristo na glória, ou separados de Cristo, na vergonha, se nós não confiamos unicamente pela fé no seu sacrifício. Então nós sabemos, né, que a morte inaugura diretamente, né, para as realidades do céu ou do inferno. Então isso deve fazer a gente olhar para Cristo como nosso refúgio e salvação, e deve fazer nós, né, nos esforçarmos como Paulo, né. Por isso temos propósito de lhe agradar, para que sejamos no corpo, quer o deixemos, sabendo que é o Senhor que atua em nós todas essas coisas, né? Então nós ficamos com isso que Paulo falou, com essa esperança, né? Para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, mas de ambos os lados estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Então, irmãos, esse foi o nosso estudo, capítulo 31. Isso que isso possa nos dar nessa esperança de estar com Cristo, porque isso é ainda muito melhor. Nos vemos no próximo estudo com a ajuda de Deus.